Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Nordeste News. Confira agora os principais destaques desta segunda-feira. Após 48 horas, Força Tarefa segue na busca por recém-nascida sequestrada em Alagoas. Estudante que morreu após ser atingida por bala perdida durante confronto entre PMs e suspeito de assistir o jogo da Bahia com a família. Mais de 3.300 escolas do Piauí passarão a ter vacinação para alunos a partir de hoje. Criança atingida na cabeça por bala perdida morre no dia do aniversário de 4 anos na zona norte do Recife. O Nordeste News começa agora. Polícia Civil vai investigar a morte de menino de 6 anos que foi atacado por cachorro da família em Indoroba. Juliana Silva tem os detalhes. Um menino de 6 anos morreu após ser atacado por um cachorro da raça Akita no município de Indiaroba, no Sergipe. O animal, que pertencia à própria família, atacou a criança dentro da casa dos avós maternos, enquanto ela estava sentada no sofá usando um celular. Apesar da tentativa de socorro imediato por parte dos familiares, a criança não resistiu aos ferimentos, principalmente no pescoço e na perna. O enterro ocorreu no domingo no povoado Convento. O cão foi retirado da casa e levado para a residência de um conhecido da família, e o avô da criança prestou depoimento à polícia. A delegacia de Indiaroba ficará responsável pelas investigações. A criança que foi atingida na cabeça por bala perdida morre no dia do aniversário de 4 anos na zona norte de Recife. Os detalhes a gente confere agora com Hilary Christi. Boa noite, Hilary. Boa noite, Alana. Isso mesmo, inicio hoje falando sobre morte. Morreu no início da noite de domingo, dia 13, a menina que foi atingida na cabeça por uma bala perdida na noite de sábado, dia 12, no bairro de Água Fria, na zona norte do Recife. A informação foi confirmada pelo Hospital da Restauração, na região central do Recife, para onde a criança foi levada. Segundo parentes, Ellen Santos de Souza completaria 4 anos no domingo, e a família estava reunida nos preparativos da festa quando foi surpreendida pelos disparos. A mãe da criança contou que pediu a uma sobrinha para passear com Ellen para a menina não ver os preparativos da festa. A criança e a sobrinha estavam em frente a um bar quando começou o tiroteio. Segundo testemunhas, os tiros foram disparados por volta das 8 horas da noite e neste horário havia muitas pessoas na rua. Os criminosos teriam atirado na direção de um homem que estava fugindo por dentro da comunidade. Os disparos foram realizados por um grupo de 4 homens para executar um rival, e o alvo teria fugido por uma escadaria em direção ao córrego do Deodato, onde a criança estava. A pessoa que acompanhava Ellen entrou em estado de choque quando percebeu que a menina tinha sido atingida e uma vizinha tentou levá-las ao hospital. No caminho, elas encontraram a viatura policial que terminou de levar a criança à unidade de saúde. A criança foi internada na unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital da Restauração em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que estava investigando o caso como tentativa de homicídio e que um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do caso. Ninguém foi preso. Volto com você, Alana. No próximo bloco, Paraíba registra mais de 10.000 crianças sem o nome do pai em 4 anos. O Nordeste News volta em instantes, trazendo informações sobre este e outros assuntos. Até já!
O Nordeste News está de volta. A Paraíba registra mais de 10 mil crianças sem o nome do pai em 4 anos. Hilary Christie. Isso mesmo, Alana. Volto falando, mais de 10 mil crianças foram registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento nos últimos 4 anos na Paraíba. De acordo com os dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, o subregistro de paternidade atingiu 10.592 crianças entre 2021 e 2024. De acordo com o Ministério Público da Paraíba, a ausência do nome do pai no registro de nascimento é uma violação de direitos e um gerador de efeitos emocionais, morais e patrimoniais aos filhos de pais ausentes. A atuação do Ministério Público para o reconhecimento de paternidade faz parte da rotina dos promotores de justiça que atuam na área da família, que promoveram uma campanha de conscientização sobre o tema. Intitulada de Não é apenas um sobrenome, a campanha do Ministério Público tem como gestor o Procurador-Geral da Justiça, Antônio Hortêncio Rocha Neto. Segundo ele, cada criança sem o nome do pai em seu registro de nascimento é uma criança que sofre uma violação de direitos como pensão alimentícia, convívio com o genitor, herança e repercussões emocionais e sociais. O cartório deve identificar a ausência do nome do pai no ato do registro do bebê, onde todas as informações relacionadas ao caso serão coletadas e, caso haja indicação de um suposto pai, o Judiciário ou o Ministério Público serão acionados. Com as informações encaminhadas pelo cartório ou atendendo uma demanda aportada na Promotoria de Justiça, o Ministério Público notifica a mãe ou o responsável e tenta conciliação para reconhecimento voluntário do suposto pai, com realização de um exame de DNA. Se for voluntário, com a concordância do pai e mãe, o reconhecimento de paternidade deve ser feito diretamente no cartório de registro civil do município, onde uma nova certidão de nascimento será emitida. Em caso de negativa do suposto pai para o reconhecimento da paternidade, o Ministério Público ingressa com uma ação judicial de reconhecimento de paternidade para acionar a Promotoria de Justiça. Volto com você, Alana. A estudante Ana Luísa Silva dos Santos de Jesus, de 19 anos, retornava do mercado e ia assistir um jogo do Bahia com a família quando foi atingida por balas perdidas durante um confronto entre policiais militares e homens armados no bairro da Engomadeira, em Salvador. A jovem não resistiu. O caso aconteceu na tarde do domingo, dia 13, segundo um boletim registrado pelos policiais militares envolvidos na troca de tiros. Os agentes faziam rondas no final da linha da Engomadeira quando foram recebidos a tiros por suspeitos que viram a viatura se aproximar. Ainda conforme o registro divulgado pela Polícia Civil, houve revide e durante a perseguição a jovem foi encontrada caída em um beco. Ela chegou a ser socorrida pelos militares e foi levada para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu. A versão da Polícia Militar é confrontada pelos relatos de moradores da família de Ana Luísa, que afirmaram que os policiais viram um usuário de drogas que correu e entrou no beco onde a jovem estava. Ele não foi atingido. A seguir, mulher morre baleada em comunidade em Natal. Nordeste News volta em instantes. Estamos de volta com o Nordeste News. Uma força-tarefa segue na busca da recém-nascida Ana Beatriz Silva de Oliveira. Foi sequestrada em um trecho da BR-101 no povoado Novo Eusébio, no município de Novo Lino, no interior de Alagoas, na manhã de sexta-feira, dia 11.
Um homem foi preso em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, por suspeita de envolvimento no caso, mas após prestar esclarecimentos à polícia, ele foi liberado e sua participação no sequestro foi descartada. Os delegados Igor, Diego e João Marcelo, que são responsáveis pelas investigações, afirmaram que equipes da Draco, por meio das sessões anti-sequestro e capturas, estão mobilizadas em buscas ininterruptas com o apoio das demais forças da Segurança Pública do Estado, da Polícia de Pernambuco, além do Ministério Público. A Força-Tarefa segue na busca pela recém-nascida que foi sequestrada em Alagoas. Agora ele fala de uma mulher que morreu baleada em comunidade em Natal. A Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte investiga o procedimento policial. Vamos saber os detalhes agora com Hilary Christie. Isso mesmo, Alana. Volto falando sobre outra morte. Uma mulher morreu baleada na noite de sábado, dia 12, na comunidade Passo da Pátria, na zona leste de Natal. A vítima foi identificada como Bárbara Kelly Araújo Nascimento, de 34 anos de idade. Os moradores do Passo da Pátria fizeram um protesto ainda durante a noite e alegaram que o tiro que atingiu a vítima teria sido dado durante uma ação policial na comunidade. A Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social informou que determinou a apuração dos fatos, tanto da morte da moradora como dos procedimentos policiais na comunidade. A vítima morreu na frente da própria casa, pouco depois de chegar do trabalho, por volta das 18 horas. Contou o irmão dela, José Fabrício de Araújo. Bárbara chegou a ser socorrida por parentes e amigos e levada ao hospital Valfredo Gurgel, mas não resistiu. O irmão disse que não houve confronto e que os policiais já chegaram atirando. O irmão ainda disse que os policiais não prestaram um socorro à vítima. O velório de Bárbara Nascimento foi marcado para domingo, dia 13, enquanto o enterro tem previsão de acontecer hoje, na segunda-feira, dia 14. Volto com você, Alana. A seguir, em 24 horas, criminosos furtam quase 3 quilômetros de fio e deixam postos de saúde, escolas e restaurantes sem energia no Rio Grande do Norte. Os detalhes após o intervalo. Estamos de volta com o Nordeste News. Fósseis são encontrados durante uma fiscalização da polícia em Pedreiras, no Cariri. Durante uma fiscalização em Pedreiras, na região do Cariri, 18 fósseis foram encontrados. Dentre eles, 16 são de peixes pré-históricos, um de um inseto e um de vegetal. A ação foi realizada pelo Batalhão da Polícia de Meio Ambiente. Os fósseis foram encaminhados ao Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri, onde passarão por estudos antes de serem colocados em exposição. Mais de 3.300 escolas públicas do Piauí passarão a ter vacinação para alunos a partir de hoje, segunda-feira, dia 14. A ação faz parte do programa Saúde na Escola, promovido pelos Ministérios da Saúde e da Educação, para ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos. No Piauí, todos os 224 municípios aderiram ao programa. A expectativa do governo federal é de que 712 mil alunos sejam atendidos nas 3.357 escolas que fazem parte do pacto.
A meta é vacinar 90% dos estudantes até o dia 25 de abril. Para essa faixa etária, as vacinas indicadas são contra a febre amarela, a tríplice viral, cachumba e rubéola, DTP, que é a tríplice bacteriana, a meningocócica, a ACWY e HPV. A vacinação contará com a participação de profissionais do Sistema Único de Saúde. As equipes vão vacinar no ambiente escolar ou as instituições de ensino levarão os estudantes até uma unidade básica de saúde, sempre com autorização dos responsáveis. Além disso, haverá a checagem das cadernetas de vacinação para alertar os pais e os responsáveis sobre a necessidade de atualização. Em 24 horas, criminosos furtam quase 3 quilômetros de fios e deixam postos de saúde, escolas e restaurantes sem energia no Rio Grande do Norte. Vamos acompanhar. Isso mesmo, Alana. Encerro hoje falando sobre um roubo. Em menos de 24 horas, criminosos furtaram quase 3 quilômetros de fios e deixaram postos de saúde, escolas e restaurantes sem energia no Rio Grande do Norte, segundo informou a companhia elétrica que atende o estado. O caso mais recente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, dia 14, por volta de 1h40 da manhã, na região rural conhecida como Serra Vermelha, entre Areia Branca e Mossoró, na região oeste potiguar. Segundo a Neoenergia Cosern, os criminosos furtaram 900 metros de cabos da rede média tensão, deixando 313 unidades consumidoras sem energia elétrica, incluindo unidades de saúde, escolas, serviços de internet e telefonia, pousadas e restaurantes. Esse furto deixou 339 unidades consumidoras sem energia por aproximadamente 16 horas. Uma força-tarefa, com equipes técnicas de Mossoró e Açu, foi montada para normalizar o serviço. A empresa informou que a população pode denunciar de forma anônima qualquer atitude suspeita no Disque Denúncia 190. Volto com você, Alana. Muito obrigada, Hillary, pelas informações. O Nordeste News de hoje vai ficando por aqui. Desejamos uma excelente semana para todos nós e a sua companhia durante toda essa semana aqui com a gente. Até amanhã.